Olá, meus queridos! Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, é isso mesmo, o podcast da NetLingue, um podcast muito interativo que traz temas de viagens, perrengues de viagens, culturas, diferentes culturas, religiões, culinária e toda essa interação entre os povos, né, que é o que enriquece realmente a nossa humanidade. Meus queridos, hoje temos uma ilustre convidada. E como eu sempre digo, é um prazer, uma satisfação estar aqui conduzindo esse programa junto com a minha fiel companheira, Karina. E quero apresentar para vocês hoje um pouquinho da nossa convidada, que tem grandes histórias internacionais para contar, histórias muito interessantes, tá, pessoal? Então, Karina, apresente para nós um pouquinho, descreva um pouquinho da nossa convidada, da nossa ilustre convidada neste dia de hoje. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast aqui na NetLingue. Hoje com a Aline Salles, aqui nossa convidada especial. A Aline, ela é formada em administração, mas hoje ela veio aqui trazer para a gente toda a experiência e tudo que ela está carregando aí, no caso de consultorias financeiras, né, pessoais, e principalmente milhas aéreas e viagens, que é muito importante. A gente vai falar disso. Eu, pessoalmente, não conheço nada sobre isso, então estou empolgadíssima para conhecer, né? E isso a gente sabe que vem de família, porque a sua mãe, muito organizada, sempre trabalhou de forma bem rigorosa com planilhas e organizações. E, no caso do seu pai, no quesito viagens, de organização de viagem. Então, isso é muito interessante. Dá para perceber que você trouxe isso, né, da sua casa. Então, hoje a gente vai ouvir muito dessas histórias. A gente vai ficar muito feliz que você conte pra gente toda a tua trajetória com essas viagens aí, que são muitas, né? O pessoal já pode até ver aqui por fotos. Então, muito bem-vinda, Aline. Vamos lá e vamos dar sequência nessa conversa. Muito obrigada pelo convite também. Fiquei muito, muito feliz. Então me conte, Aline, sua primeira experiência fora foi no Canadá e como que foi aquele sentimento, sabe, o cheiro de outro país, né, o toque, o gosto quando, né, vai tomar um café ou alguma coisa diferente daquele país. Como que foi essa experiência inicial no Canadá? Conte para nós, compartilhe. Na verdade, a gente foi com a família inteira, né? Então, meu primeiro intercâmbio foi no Canadá com 18, mas a gente acabou passando pelos Estados Unidos. E o intercâmbio foi algo que minha família sempre me incentivou. Então, a minha mãe e meu pai guardavam dinheiro desde quando eu nasci para que com 18 anos eu conseguisse fazer o intercâmbio, né? Então, eles sempre me incentivaram a isso, a viagens, enfim. E quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu sei assim, Estados Unidos é sempre o sonho de todo mundo, né? A maioria quer ir para os Estados Unidos, conhecer lá, muito por causa dos filmes sonho americano. E a gente acabou indo para Nova York, que é mais ainda, né? Então foi bem interessante, assim, tudo que a gente vê nos filmes, a gente começa a olhar lá em Nova York, foi muito legal. O contato com outra língua também, que a gente não tinha, né? Eu tinha tido muito pequena antes, eu não lembro muito bem, mas eu lembro muito disso, dessa uma leve dificuldade, né? Antes do intercâmbio eu não sabia muito inglês. E ir para o Canadá, eu lembro, na verdade, o que mais, assim, me pegou foi depois se despedir da minha mãe e do meu irmão no aeroporto, porque a gente foi até os Estados Unidos, e daí eu tinha que se despedir da minha mãe e do meu irmão no aeroporto dos Estados Unidos, que eles voltavam pro Brasil. E eu e meu pai, a gente ia pro Canadá. Deus, dava sequência. E daí foi tipo meio que um mochilão, assim, com meu pai no Canadá. A gente foi pra Montreal, Ottawa e depois Toronto. Em Ottawa era o acampamento. E quando a gente chegou em Toronto, que daí eu lembro que até hoje era a estação central, e eu me despedi do meu pai na estação central e ele ia pro lugar que ele tava dormindo e ia voltar pro Brasil. Ali eu falei, gente, agora ele só foi te levar. A gente ficou uns 2 dias, assim. A gente ficou uns 2 dias em Toronto. A gente já tinha participado do acampamento, né? A gente ficou uns 2 dias em Toronto. Na hora que ele se despediu de mim, assim... Eu lembro que era 1 hora de trem. Eu chorei a 1 hora de trem. O vazio. Eu falei assim, gente... O vazio interno. Eu tinha 18 anos, né? Fez mais de 10 anos agora. E eu falei assim, gente, agora eu tô sozinha. E deu na hora, ao mesmo tempo que deu aquele sentimento de desespero, assim, tipo, o que tava sempre comigo, que é meu pai, né, ali, minha mãe, eles já estão voltando pro Brasil, agora eu tenho que tocar sozinha. Ao mesmo tempo, assim, cara, eu sempre foquei muito no quanto que eu ia amadurecer com esse intercâmbio.
Então, eu falei assim, agora é o momento de amadurecer. Ao mesmo tempo que dava aquele desespero, eu falava, não, agora vai ser algo... Eu sempre gostei de, tipo, fazer as coisas pela primeira vez, sabe? Então, ali eu falei assim, não, agora vai começar uma nova jornada. E foi um momento, assim, que eu amadureci demais. Eu fiquei numa casa onde tinha... eram 8 pessoas no total. E tudo quanto é lugar do mundo. Tinha da Coreia da Coreia do Sul, 2 da Ucrânia, uma japonesa, a dona da casa era do Uruguai. Bem diversificado. Tinha mais 2 da Coreia também. Então, eram 3 da Coreia quando eu cheguei. Era assim, muito legal. Porque ali eu comecei a entender. No acampamento eu já tinha entendido, né? Mas eu vi que eu ia conviver com essas pessoas. Quanto tempo? É bem diferente. No Canadá eu fiquei 5 meses. 5 meses. Eu cheguei ali no verão, peguei aquele outono lindo do Canadá, né? As folhas e fui maravilhosas. embora antes do inverno Ah, rigorosíssimo. foi perfeito, então. Foi perfeito. Eu peguei, assim, tipo, menos 5 graus ali, sabe? Mas tava quente, então. O Canadá tava quente. No inverno daquele ano, deu menos 40. Deu menos 40. Nossa, Bem rigoroso. Eu dei graças a Deus que eu voltei, na verdade. Claro, não imagina, né? Porque a gente é de Curitiba, mas não Sim, pra não tanto. A gente tanto, conhece o frio, né? Mas vai com calma, né? Exato. Verdade. Menos 40 é demais. E nessa experiência, né, você é muito jovem, com 18 anos, no Brasil, né, a partir dos 18 é liberado, né, por exemplo, para balada, enfim, tirar a carteira de motorista e tal. Como que foi passar 5 meses lá, sozinha, né, e depois voltar para o Brasil? Como que é essa correlação? Não sei se na época você namorava ou não, mas como que era essa relação da noite, do pessoal, do barzinho, se é muito parecido ou se é muito diferente? Qual a sua percepção, né, naquela época? Porque as coisas mudam, né, conforme os anos, mas naquela época, como que foi? Na verdade, assim, lá não é 18 anos a maioridade, né? É Ah, 19. Ah, Então, 19. e isso foi algo que eu não me atentei antes de ir. Sabe? Tipo, quando você não presta muita atenção. Na verdade, na época eu namorava também. Comecei a namorar com 16. E tinha decidido que a gente ia terminar no intercâmbio, mas acabei voltando e namorando à distância. Falei, só 5 meses. Né? Rapidinho. Voltei, daí terminei de vez. Aí voltei decidida. Voltei depois de uns 2 meses, a gente terminou. Mas muito porque eu amadureci bastante lá. E vi que não ia ser a primeira viagem, nem o primeiro intercâmbio. Ah, sim. Então, Vou fazer lá uma- virou a chave, que sabe? Então, eu saía bastante, mas acabei saindo mais no último mês, porque daí eu fiquei na maioridade, né? Eu faço aniversário em outubro, eu ia voltar dia 20 de novembro. Ah, então você só tinha, não digo permissão, mas assim, pra você o ponto foi essa virada também de idade, Isso. pra que acontecesse esses passeios, esses passeios Eu era muito noturnos. tranquila na época, Aham. assim. Eu saía com os amigos e tal, dava pra sair, Uhum, mas baladas mais noturnas, Sim. lá é muito diferente, né? uhum. Então, assim, a gente dependia muito do transporte público, né? Trem, e eu morava muito longe. Na época não tinha Uber, não tinha essas facilidades, Ah, né? sim. Então, a gente só podia sair e voltar, tipo, no último trem. E o último trem era, tipo, 1h da manhã. Ou, às vezes, 00:30. Então, eu saía, às vezes, pra barzinho com os meus amigos e tal, mais tranquilos. Uhum. Mas acabei aproveitando mais mesmo, depois que eu fiz 19. E quanto aos outros quesitos, outras situações, você não teve problema por ser menor, né? Você estava desacompanhada, mas estava no intercâmbio. Não, na Nada verdade não, porque eu disso fiquei em teve casa de muito- família. Então, eu fiquei Aham. na casa de uma família, daí a mulher era responsável. Na Ah, casa de tá. família, eles faziam uma alimentação? O que os canadenses comem, assim, de segunda a sexta? O que Na verdade, era fazem? muito Onde bom. vivem? Quando eu cheguei lá, ela meio que, pelo que eu percebi, assim, ela recebeu todo mundo meio junto. Então, era uma casa, não era muito grande a casa. E eram, se eu não me engano, eram 6. Agora eu perdi na conta. Mas no começo eram 6 e daí começou a ir mudando e tal. As pessoas saindo, indo para outras casas, enfim. Mas no começo, eu estranhei muito o café da manhã e almoço, né? Ela era cozinheira, tinha um fogão industrial, assim. Mas eu estranhei muito o café da manhã. Porque ela fazia batata com batata, bacon, ovo, mas ela colocava muita pimenta. Ela é uruguaia? Era Não. uruguaia. Ah, então Aham. ainda tem um... Mas ela fazia meio que pra reforçar, assim, só que o que acontecia? A gente é brasileiro, a gente gosta mais de comer, né, na hora do almoço. Uhum.
E daí ela reforçava, fazia um café da manhã, assim, bem reforçado. Eu consegui no primeiro mês. Depois já comecei assim, eu acho que eu não vou tomar café da manhã, tá tranquilo. Daí ela parou de fazer, porque a maioria não queria comer, porque era muito, tipo assim, era mais da cultura, né, ali do Canadá, dos Estados Unidos. Bom café da manhã. Café da manhã bem reforçado. Só que daí, na hora do almoço, eu tinha um sanduichinho. Então eu já tava com Nossa, fome. Daí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Daí eu comecei a tomar café, assim, né, às vezes ali no Starbucks. Lá tem um outro que é o Tim Hortons. Não, é Tim Hortons. É um bem parecido com o Starbucks, assim, que tem donuts e tal. Daí eu comecei a ir ali e dar uma variada, porque o que começou? Eu comecei a engordar muito por causa da batata, mas do também, bacon, né, do a forma ovo. de comida, né? Falei assim, gente, em 5 meses eu vou engordar o quê? 10 quilos? Não dá. Daí eu comecei, às vezes eu comia no café da manhã lá, às vezes não, dava certo. Mas eu estranhei bastante no começo. Achei que não ia ter. Muito interessante também foi no acampamento que eu fui, nessa questão de comida. Eu lembro até hoje. A gente recebia todo o pacote de comida do acampamento, né? E era aquilo e pronto, não tinha outra opção. Tinha, lá no Canadá, tem muito, tipo, batata frita com gordura. E eles temperam essa gordura. E é o prato de lá. Agora esqueci o nome. Mas é isso, é o prato típico do Canadá. Essa batata frita com molho, uma gordura em cima. Que ótimo pra daí, saúde. Do frio, né? Tranquilíssimo. Mas talvez Pra guardar gordura. É. Pra guardar gordura pro inverno. Daí a gente recebia, e o meu pai também estava trabalhando nesse acampamento. E ele estava trabalhando na parte da cozinha. Ele falou assim, Aline, aproveita o café da manhã, acorda cedo, vai lá, e depois qualquer coisa você volta a dormir. Né? Eu falei, não, beleza. Daí, um dia no almoço, a gente estava indo e a gente recebia muito sanduichinho. Os brasileiros estavam passando fome, daí estavam reclamando que estavam passando fome. Da delegação do Brasil reclamava, eles falavam assim, você tá com fome? Então, ó, mais uma banana. A gente falou, gente, mais uma banana. Não, eu quero uma feijoada, você tem? Eles toda hora colocavam um nabo na refeição, sabe? Daí eles colocavam nabo, a gente não aguentava mais ver, a gente começava a esconder do pessoal para não colocar nabo, porque Que situação. na equipe eram misturadas as culturas. Então, tipo assim, tinha na minha equipe, né? Tinha da Argentina, do México, de Luxemburgo, de Taiwan, da Suécia. Nossa. Então, era tudo misturei, Inglaterra, enfim. E daí as pessoas tinham que fazer tudo juntas, as refeições. Daí, beleza, daí teve um que era o refeitório, que ia dar a refeição pra gente não ia precisar preparar. Falei, beleza. Quando a gente tava vindo, a gente encontrou uns brasileiros no caminho. Eles pensaram assim, nossa, hoje tem feijão. Eu falei, nossa, tá de sacanagem. Último dia, um dos últimos dias. Eu falei, feijão? A gente saiu correndo. Vou comer só feijão. Meu Deus, feijão. Deus, outros brasileiros, não fica tão animado. Eu falei, gente, mas é feijão. Feijão vai ser bom, de qualquer jeito, né? Ai. Quando eu entrei, e o meu pai não tava no refeitório esse dia. Quando eu entrei, eu vi a galera colocando, eu falei assim, gente, esse feijão tá meio esquisito. Tá uma textura diferenciada. Ai. Daí eu coloquei assim o prato, a mulher jogou o feijão e o feijão não era aquela cor preta, ele era meio esverdeado, assim. Ui, credo. Deu aí. Na hora que eu coloquei, assim, eu olhei pra minha amiga do lado, a mulher colocando um bolo verde em cima do feijão. E ela não conseguiu escapar do bolo verde. Tira prato. Falei, gente, um bolo verde. Daí ela foi colocar no meu, eu fiz assim, ó, não, obrigada. Quando a gente sentou e começou a comer esse feijão, era feijão doce. Verdade. Lá eles comem feijão doce. Nossa, gente, não tem nada a ver. Não tem começou nada a me descer ver. quadrada aquele negócio. E eu tava com muita fome. Mas muita fome. Esperando comida, né? E esperando um Salgada, feijão. né? Algo Esse que é o salgado. pior, esperando Esperando um feijão. né? Daí eu sentei, coloquei ketchup, coloquei tudo, aquele negócio não melhorava. A gente pegou um pão e eu começava a colocar o feijão e colocava o pão, colocava o feijão. Acho que ali foi o maior choque que eu tive, assim, sabe? Que daí eu até pensei na hora, assim, meu Deus, será que 5 meses eu vou ter que comer esse negócio? Falei, não dá. Ainda bem que, tipo, eu sei que tem, sei lá, um McDonald's pra salvar, enfim, né? Mas esse foi pegado. Nossa, mas a questão de comida, culturalmente, é uma coisa que pode afetar muito, né? Porque não envolve só assim, o teu gosto, de repente, pode envolver o próprio corpo, a tua reação do corpo. A gente tem um costume, né, de comidas, a própria pimenta, por exemplo, às vezes você tá com fome e quer comer e não consegue, o teu corpo mesmo rejeita isso. Então, comida é péssimo, né? E aquela questão de você quer algo salgado, e aí um negócio doce não vai sustentar. Você Nossa, bateu muito errado. Muito, com certeza. assim. Nossa, daí, lembrei do nome da batata, é poutine. Se eu não me engano, é poutine o nome da batata.
E daí tinha uma barraquinha dessa batata do lado. Nossa, meus amigos tudo compraram. Eu falei, eu não vou comprar, vou comer esse feijão. Eu não vou comprar essa batata. Eu vou Mas acabou comer. que deu certo. E conte pra nós, Aline, depois do Canadá, dessa experiência aí de 5 meses, você morou 1 ano na Austrália. 1 ano e meio. 1 ano e meio na Austrália. Como que foi essa sensação e como que você foi escolher, né? Porque você acabou de citar pra gente que voltou, né? Ó, você parar o namoro porque eu tenho que fazer isso mais vezes. Eu gostei desse negócio de viajar. Como que foi esse processo? Na verdade, quando eu fui pro Canadá, eu me senti muito presa aqui. Não por questão do namoro, meu ex-namorado na época era muito tranquilo. Mas por questão que a minha avó tava doente aqui. Então eu não consegui, tipo, me desconectar do Brasil, sabe? Eu tava toda hora ali, mesmo fuso horário, daí ficava conversando muito, eu ficava contando os dias pra voltar com essa preocupação da minha avó. E quando eu voltei, eu falei assim, eu vou fazer mais um. Eu tinha certeza que eu ia fazer mais um intercâmbio, mas acabou, eu falei assim, primeiro eu preciso terminar a faculdade, né? Eu tinha feito, tipo, 6 meses de faculdade. Falei, primeiro eu preciso terminar a faculdade, pegar o meu diploma. Ter mais uma estabilidade. Só que quando a gente começa a faculdade, a gente sempre pensa, né? Nossa, vou terminar a faculdade, vou estar num cargo maravilhoso. Vou sair de lá rica, no dia do diploma já estou assim. Vou estar, né? Top. E o que aconteceu? Tava terminando a faculdade, tava desempregada, tinha acabado de pedir a conta numa empresa que eu trabalhava e, tipo, tava fazendo as últimas matérias ali, né? E indo pra faculdade, assim, no carro, ela é muito bem, que deu esse estalo, assim, nossa, eu não tô namorando, eu não tô terminando a faculdade, não tô saindo do emprego. Se eu não aproveitar esse momento agora e fazer o intercâmbio, eu acho que eu tô na idade certa, porque eu tinha aquela noção que eu tinha ido meio jovem, assim, né, pro Canadá. Eu tô na idade certa, se eu não aproveitar agora, eu não vou fazer mais. Porque daí eu vou entrar numa empresa, daí vou me acomodar, né? Sim, você vai ficar deixando, né? Porque você vai começar numa empresa, não vai... vou sair já pro intercâmbio. Então... É muito mais difícil. Eu já vi muitas pessoas que fizeram isso, mas é mais difícil, né? Falei assim, não, eu vou pegar esse momento agora e vou aproveitar. Por que eu escolhi a Austrália? Eu tinha uma prima em Gold Coast. E tinha mais 3 amigos em Brisbane. Então, eu tinha amigo que tinha ido em torno de 1 ano. Assim, ele tava lá 1 ano. Tinha uma amiga que era da faculdade, tinha ido fazer uns 6 meses. E um que tava indo pra lá. Assim, cara, cada um pode me ajudar num processo. Eu nem tinha conversado com os meus pais, tá? Deu esse estralo, eu sou bem louca, assim, deu esse estralo na ida pra faculdade. No carro mesmo, no trânsito, né? Tava aquele congestionamento ali, né? No trânsito, mandei mensagem pro meu amigo, falei assim, como que tá aí de emprego? Mesma mensagem que a minha pra minha amiga, como que tá aí de emprego? A minha amiga me respondeu, cara, se você quiser vir, eu te arranjo emprego. Falei, era isso que eu precisava, emprego eu já tenho. Daí o meu amigo me ligou, falou, que louca, o que tá dando a louca aí? Falei, tô terminando a faculdade e tal, não sei o quê. Eu sei que preciso melhorar ainda mais meu inglês e tal. Como que tá aí as coisas? Ele, não, tá bem, tá tendo bastante oportunidade, a Austrália tava tendo muita oportunidade para estudante naquela época. Falou assim, cara, se você vir, eu tenho um quarto aqui, tá tudo certo. Falei, beleza, eu tenho moradia, tenho trabalho, fechou, ótimo, consigo convencer minha mãe. Tá pronto, né? Eu vou falar com a minha mãe. Consigo convencer. E eu lembro, exatamente, nesse dia, eu fiz um curso de maquiadora profissional, só que eu tinha um ex-esposo da minha prima, ele tinha conseguido, tipo, meio que uma vaga pra mim numa empresa. E eu tava ali no processo de mandar currículo e tal. A gente ia conversar naquela noite. Eu, meu pai e minha mãe, tipo, o que a gente vai fazer? Ou eu empreendo, ou eu vou pra essa empresa. E, na verdade, não escolhi nenhum dos dois. Cheguei, assim, das provas. Assim, era, tipo, um dia de prova. Cheguei pra minha mãe e falei assim, olha... Ela falou, qual dos dois você pensou e tal? Eu falei, não quero nenhum dos dois. Ela, como assim, Aline? Eu falei, eu vou fazer um intercâmbio. Ela, filha, pelo amor de Deus. De novo? Eu falei, de novo. Ela falou assim, como é que você vai fazer? Eu falei assim, eu não sei, vou correr atrás agora esses próximos meses. E eu vou? Vou ver quanto que é e eu vou. Dela, tá, beleza, quando que você vai? Era tipo, abril. Falei assim, vou em setembro. Dela, não, até setembro do ano que vem dá, né, tranquilo. Eu falei, não vou no ano que vem. Agora. É esse setembro. Ela falou, agora você enlouqueceu de vez. Daí, comecei a trabalhar. Fazia bico de garçonete aqui, vendia produto, fiz tudo. Juntei o dinheiro e fui.
Mas escolhi mais por causa dessa... Eu tinha todo o apoio lá, entendeu? Pra me receber. Mas nunca tinha pensado em Austrália. No final, é assim, é o país que eu tenho um amor, assim, muito grande. Foi muito legal, foi a escolha certa. Tem uma Ótimo. coisa que eu acho que talvez é uma visão, não sei, mais nossa dos brasileiros, né, com os australianos, de ser muito parecido, de gostar de futebol, principalmente na Copa do Mundo, né, que tem essa interação, a gente acaba conhecendo pessoas de outros países, e como teve Copa no Brasil, então a gente, né, vivenciamos esse momento cultural que é muito rico, e isso é real lá mesmo, você que viveu 1 ano e meio lá, o dia a dia deles são acolhedores como o nosso povo, ou isso fica no, não, mas não é tanto, é uma questão estereotipada, enfim, o que você me diz, você que morou lá? Eu acho assim que não tem outro povo acolhedor que nem o brasileiro. Não tem. Então, lá eles são bem receptivos. Eu não tive nenhum problema em questão a isso. Eu tive poucos contatos com australianos, assim, de, tipo, criar amizade e tal. Não cheguei a morar com australiano. Eu morei com um casal da Nova Zelândia, nesse período da Austrália, e uma alemã. Esse foi o único período que eu morei, assim, fora, tirando o brasileiro. Né? O resto foi tudo com brasileiro. Mas eles são bem acolhedores, assim, mas não é aquele acolhedor, assim, de um povo brasileiro, sabe? Quando você encontra um brasileiro fora do Brasil, é algo surreal. É algo surreal, assim, você se sente em casa. Então, é muito engraçado, assim, quando você tá no intercâmbio, você conhece a pessoa, se o teu santo bate com o dela, já vira família. Então, já vai convidar para todas as festas, vai convidar para Natal, vai convidar para tudo. Sim. Então, você vira da família. E você acaba, teu ciclo de amizade é a tua família. Então, eu lembro que eu conheci uma amiga minha que é de Goiânia. A gente se conheceu num café que a agência dava, assim... hoje tem café aqui, passem aqui. Porque sabiam que às vezes a gente não cuidava muito, não comprava coisa para comer e tal, não sei o quê. Venham aqui. A gente sempre ia. Comida grátis. Nossa, eu tava lá. Cafezinho grátis, eu tava lá. E daí a gente se conheceu nesse dia. A gente fez assim, amizade na hora. Ela já me apresentou os amigos dela. Eu já fiquei amiga de todo mundo. E dali virou família. Aquele grupo a gente não desgrudou mais. No entanto, que a gente conversa até hoje. Eu vou visitar até ela em Goiânia esse ano. Olha, que legal. Então, tem amizade até hoje com eles. Então, o brasileiro é mais, assim, sabe? Não achei ainda um povo receptivo que nem o brasileiro, principalmente o brasileiro aqui com gringo, né? Então é bem mais. Sim, isso é uma questão bem, né? A gente tenta receber educadamente, carinhosamente, no próprio idioma, fazendo todo o possível para fazer eles se sentirem em casa, né? Isso é uma questão bem brasileira mesmo. E até nos corredores aqui da nossa escola, essa questão cultural, de vários idiomas, tem a questão americana, né, vai pro Brasil, né, sabe que lá tem macaco na rua, tem essas... Eles têm internet? Tem internet, e a nossa visão também, né, pensando agora em Austrália, mas lá tem canguru na rua, você tá andando assim, tem aquelas cenas, né? Mas Como você sabe surfar? Você surfar? Você surfou? Gente, eu entrei no mar. Olha isso. Não entrou? Não entrei. Morria de medo. Porque antes eu comecei a ver aqueles negócios, o History Channel, essas coisas nada de animal. E eu vi que a Austrália tinha uma água viva que matava a 2 metros de distância. Eu falei, mas eu não vou pisar nesse mar. Não pisei. E na verdade, acho que é o local onde tem os animais mais perigosos, né? Sim, mais, tem tubarão. Tem todos os estilos de animais que são perigosos. Gente, os animais bizarros. Na Austrália, o pior. absurdo. Você tem ideia? Você nunca viu? Eu não sei se isso é verdade. Eu vejo fotos, mas assim, aquelas fotos de... Tem uma época que as aranhas, então, teias de aranhas por tudo. Você olha tudo branco. Os animais são maiores, são gigantes. Todo mundo fala muito disso. Assim, animais na Austrália é muito ponto, diferente. Isso né? aí foi um negócio que foi da Austrália, foi muito diferente. Como é a cidade, então lá, por exemplo, no meio é só deserto. E ao redor que tem as cidades. Então... 90% das cidades, se eu não me engano, tá? É na praia. A que eu morava não era. Mas, assim, de Brisbane pra Gold Coast, muito rápido, sabe? Era, tipo, pegava trem, 1 hora eu tava em Gold Coast. Então, era uma das únicas que não tava na praia. O resto, a maioria, tudo é em praia. Tudo ali ao redor da Austrália. Então, isso era muito diferente
o jeito que era a cidade e também os animais. Essa questão dos cangurus, dos animais da Austrália, conte para nós um pouquinho. Então, lá, na verdade, o que acontece? Como é uma ilha, tudo que vai para lá, qualquer tipo de animal, planta, no entanto, eles são bem rigorosos em questão de mala, bagagem, quando vai para lá, desenvolve de uma forma diferente. Então, lá, a maioria dos animais são muito diferentes, né? Tem o canguru, que, na verdade, a gente não vê muito em grandes cidades. Só existe canguru no Canadá? Não, na Austrália. Na Austrália. Na Austrália, perdão? Na verdade, eu acredito que sim. É porque, assim, eles lembram muito do canguru Austrália, porque tem mais canguru do que gente na Austrália, né? Caraca. Sim. Tem mais canguru do que gente. Gigantesco, né? O meio da Austrália é todo deserto, né? E ao redor só que tem cidades, enfim, porque na verdade, assim, no meio da Austrália tem um buraco na camada de ozônio, pelo que eu escutei lá, tá? Então, por isso que é deserto e muito calor. Aí o que acontece? No meio é muito difícil de viver. Tem gente que vive lá, mas é mais difícil por essa questão do calor. Então, todo mundo habita o litoral. Então, a maioria das cidades na Austrália está no litoral, né? E as grandes cidades não tem muito canguru. Mas, quando você vai pra praia ali, tipo... Né, eu morei em Brisbane, que não tinha. Mas quando eu ia pra Gold Coast, pra Sunshine Coast, canguru, você tava andando, passava um canguru. Eu já vi amigos Eles meus convivem filmando. assim. A minha mãe e meu pai se mudaram pra Tasmânia. E eles mandaram antes de ontem. O meu pai, ele pegou e mirou o farol pro canguru e a minha mãe filmando, indo atrás do canguru, assim, vai louca. Olha aqui, chamando que nem... Falei, vem, pelo amor de Deus, é um canguru, cara. É perigoso, né? Eles são animais que não são Mas eu cheguei a ver, eu vi um canguru quando eu fazia 3 meses que eu tava na Austrália, e um amigo meu falou assim, cara, vamos pegar um carro, eu, você e o nosso outro amigo, e vamos descer até Sydney. Gente, assim, tipo, se eu pegasse hoje, decidisse assim, daqui a 2 semanas eu vou pegar um carro e vou até Salvador. Mais ou menos isso. Tá? Vamos até Sydney, assistir o Ano Novo. Falei, vamos, uma época bem tranquila. Maravilhoso. É bem assim que faz. É bem assim que faz. Sem nada planejado. Sem um hotel reservado. Bora. Mas com carro. Dorme no carro. Tinha um carro, a gente tinha uma barraca vontade. E vontade. Barraca e fomos. vontade. E daí a gente começou a parar nas cidades e tal, né? Tipo, colocamos algumas cidades pra parar. A gente ficou, tipo, uma semana viajando. E uma dessas cidades que a gente parou num hotel, assim, no que a gente olhou, tinha um canguru passando, assim. Foi uma das únicas vezes que eu vi canguru lá. Então não é normal, assim, necessariamente, é mais né? nessas assim, cidades pequenas, sabe? Nessas cidades pequenas é até melhor, porque eles estão mais, tipo assim, mais Adaptados. acostumados com gente. Quando você vai muito pro deserto, assim, é só eles, né? Mas é um animal muito diferente. Tem, assim, parques pra você ir, tirar foto com canguru. Tipo lá em um zoológico, Brisbane. né? Tipo, tem, mas os bichos são muito diferentes lá. Outros bichos assim, você consegue explicar? Então, na rua não tem caramelo, não tem vira-lata, gato, não existe isso na rua, né? Cachorro e gato de rua. Lá, o animal de rua é o possum, que é como se fosse um gambá. E ele fica assim nos fios de luz, andando, ele mexe na lixeira, tudo. E um outro muito interessante, eu não sei o nome desse bicho, tá? Ele parece um pavão, mas é um pavão misturado com uma galinha. Eu não sei explicar. Eu não sei, é um bicho que tem lá só. E ele fica andando na rua. Tem muito. Eu não sei o nome específico dele. Mas tem muito, e ele fica junto com o possum ali andando na rua, bem de boa. Então é um lugar muito diferente. Ó, a aranha se desenvolveu diferente lá. A aranha é uma parada absurda lá. Absurda. Né? Eu vi Fotos, umas assim, 4, assim, que eu não tenho Muito medo grande? de aranha. Eu congelei. Assim, eu fiquei assim. Teve uma época que a gente foi alugar casa com imobiliária. Então a gente reuniu, assim, 2 casais e eu. E a gente começou a visitar essas casas. Teve 2, na verdade. Uma que era um condomínio, assim, só que tinha um monte de árvore na frente do portãozinho. O portãozinho tava minúsculo e coberto de árvore. E quando a gente foi entrar, eu juro por Deus, gente, tinha uma coberta de teia, assim, em cima. Ai, que desespero. E daí o corretor já tava Nossa. atrasado.
Eu falei, mas não vamos nem perder tempo. Daí o menino que tava junto comigo falou assim, cara, eu não vou morar aqui nem a pau. Eu falei, eu também não. Eu não vou morar Não vou nem aqui. conhecer, não importa nem a casa. Eu não tenho medo, tipo assim, não tenho medo de aranha, mas começa a dar arrepio. Eu falei, gente, não moro aqui nunca na minha vida. E essa marcou bastante. E outra, que eu fui visitar uma casa e lá, geralmente eles fazem assim, primeiro andar é lavanderia, uma salona ou garagem. Daí o segundo andar algumas casas são assim, né? Cozinha, sala, essas coisas. E o terceiro, quarto, para. Daí uma dessas casas que eu fui visitar, a gente tava subindo, eu com a corretora, subindo pro segundo andar. Eu juro pra vocês, tinha uma aranha desse tamanho. Na parede, assim, ó. Ai. Na hora que eu fui, assim, eu travei. E fiquei olhando, assim, pra aranha. Ela, não pode vir. Essa aí é de jardim. Eu falei, a aranha de jardim no meu país é um pouquinho diferente. Então, não é assim. Então o jardim de vocês é enorme, né? Gente, dá pra uma ver a aranha floresta, piscando né? pra mim. Eu falei, não dá. Eu falei, não tem condição. Daí eu passei, assim, tipo, né? Eu era assim, na aranha. Passei assim, subi. Mas eu falei pro pessoal, falei, não moro. Daí o que acabou? A gente foi pra casa, a gente também pegou uma casa bem tranquila, assim, né? Só que lá tem um negócio muito legal também. Que os australianos, cada bairro tem um dia da semana que você coloca os móveis pra doar na rua. Os estudantes passam nesses bairros e pegam esses móveis. Legal. Então, assim, quando a gente Que se legal. mudou, Isso é legal. a gente mobiliou toda a nossa casa de graça. Olha Isso foi muito legal. Só que tem um porém, né? A gente colocou nos grupos lá e tal. Eles, não, beleza. Passa aqui, tem não sei o quê. Passa aqui, não tem não sei o que lá. A gente pegou sofá, pegou TV, pegou rack, pegou tudo que você imaginar. tudo. E também a gente pegou uma geladeira. Daí a mulher falou assim, não, a geladeira tá aqui. Ela tá no... Tipo, como se fosse um porão. Tá. Mas não tem problema. Pode vir aqui, pega a geladeira, tá tudo certo. Daí a gente alugou uma caminhonete. E foi pegando as coisas, passando de casa em casa e pegando. Deus me falou assim, olha, tava num porão, assim, muito fechado, então cuidado, vamos ligar a geladeira e tal. Eu falei, não, tranquilo. Ligamos a geladeira, no que a gente liga, a gente começa a escutar um barulho meio estranho na geladeira. E tava eu e mais um casal. Daí, nossa, mas que barulho, gente, quando eu olho assim, juro, não era uma aranha aquilo, era um super-herói, sei lá, era uma aranha desse tamanho, saiu de dentro da... Tá me dando arrepio de lembrar. Meu Deus, gente. Saiu de dentro da geladeira. Cara, 3 pessoas. Eu falei assim, cara, se eu der uma chinelada, a aranha come o chinelo. Era muito grande, não tinha como matar aquela aranha. O que a gente fez? Cara, tinha um aspirador de pó. Os 3, assim, a gente indo atrás, a gente não conseguia, tivemos que sugar a aranha com o aspirador de pó. Não dava pra matar, tipo, parecia uma parada bizarra. Era muito grande. E começa a dar... É uma coisa que você não vê, né? Normalmente. Na verdade, até tipo, assim... o máximo que a gente vê de aranha, que a gente começa a apavorar isso aqui, né? a gente já assim. fica, né? Nossa, não quero encostar. Imagina Não, 3, aquele 4, dia 5 foi vezes assim, o tamanho. pra mim, foi de bicho, foi absurdo, assim. Histórico de Austrália, né? Sim, esses animais muito... E daí eles têm muitas cobras. Cobra eu não cheguei a ver, assim, grandes, assim, mas aranha era bastante. Aranha lá tem bastante mesmo. Quem tem aracnofobia? Não recomendo. Não recomendo, faz. E depois dessa experiência da Austrália, você voltou para o Brasil, né? E pensa em morar fora, pensa em se estabelecer no Brasil. E depois fala um pouquinho, né, da tua área de atuação, que tem muita relação com viagens, né? Isso. Conta um pouquinho disso, que isso eu acho que é um assunto bem legal aí pra gente entrar. Tá. Assim, quando você mora fora, você quer morar fora, mas você não quer. Tipo, por exemplo, quem se adapta, vai pro intercâmbio, se adapta, fica, né? Fica e constrói a vida, geralmente. Eu gosto muito daqui, no Brasil que eu quero construir a minha vida. Só que eu ainda quero ver se eu consigo morar uns mesezinhos, assim, uns países diferentes, só pra ter experiência, sabe? 2 que, assim, eu tenho bastante vontade de morar é ou a Itália, por questão de família, enfim, queria ver algumas coisas lá, ou Malta. Que até a gente conversou aquela vez, né? Então eu fiquei bem interessada por questão que o meu namorado hoje, ele tá desenvolvendo em inglês, ele tem um inglês assim intermediário, dá pra conversar e tal, ele se vira super bem, mas ele quer melhorar, então
Malta seria uma opção, assim, para bem... Não pegar o normalzão, que eu já fui, né? Que eu já fui, mas pegar um mais diferente, assim, para ter uma experiência diferente. Então, eu tenho vontade de ir nesses 2. E eu esqueci o resto, gente. Tava falando, esqueci. Não, tranquilo. É sobre a questão, né, da Austrália, você veio, Isso. chegou no Brasil, como que você, a questão de morar fora, tudo, se você tem essa visão, você já disse que não, que quer ir no Brasil, mas gostaria, né, de Isso. estar em Sempre alguns tá lugares. viajando. Isso. Ai, do meu trabalho, E do né? teu trabalho que tem muita relação também com viagens, né? Na verdade, assim, eu vi o quanto é enriquecedor, tipo, você viajar, você ter essas experiências, mas eu tinha a noção de que para todo mundo não era tão tranquilo assim, né? E desde quando começou as milhas aéreas aqui no Brasil, a minha mãe sempre usou cartão de crédito. Então, tanto a organização financeira, minha mãe e meu pai, a gente organizava tudo, assim, a gente tinha planejamento, orçamento para viagens, enfim. Então, qual que era a estratégia lá de casa, né? A minha mãe organizava as finanças, estipulava um valor para a viagem do ano, e o meu pai montava a melhor viagem naquele valor. Naquele orçamento. E para isso, ela falou assim, não, vamos usar das milhas para conseguir emitir a passagem e aquele valor sobrar para viagem. Então, assim, minha mãe, desde quando eu conheço por gente, ela passa até a panificadora no cartão de crédito. Que legal. Vai passar tudo. E isso possibilitou muitas coisas pra gente, né? Na verdade, assim, a minha profissão, quando eu era menor, eu nem imaginava que eu poderia trabalhar com isso, né? Era uma coisa que eu gostava muito de ajudar minha mãe, mexer com dinheiro ali, ver quanto que a gente... organizar, né? Ajudar ela a organizar. E gostava também dessa parte das milhas e de viagem. Então, acabei recebendo uma proposta de trabalhar numa empresa de consultoria financeira pessoal. E dali, eu comecei a estudar mais milhas por essa possibilidade de, com os seus gastos, conseguir diminuir o valor da viagem. Então, isso começou a me atrair muito. E eu comecei a ver que a maioria dos meus clientes, o objetivo era a viagem. Assim, olha, eu já tive essa experiência de viajar com milhas, né? Eu fiz meu intercâmbio para o Canadá, o meu intercâmbio para a Austrália, meus pais, a gente foi para a Argentina depois com milhas. Então, eu já tive muito essa experiência com milhas. Eu falei assim, vou estudar mais para ver se tem outras possibilidades para conseguir implementar na consultoria dos meus clientes. E comecei a me especializar nisso, comecei a pegar amor por milhas, comecei, tipo, virar a louca das milhas, né? Eu chamo a louca das milhas. E dali surgiu a minha especialidade em milhas. Agora eu sou mais focada nesse assunto em específico, né? E ano passado fiz várias viagens com milhas também. Hoje em dia tem muita gente que me procura mais pelas milhas do que pelo financeiro. Que legal. Nossa, isso é ótimo, né? Incrível. Nossa, eu amo, assim, porque é uma estratégia que qualquer um pode aplicar. É muito tranquilo, a gente não precisa depender do cartão de crédito. Então, se a pessoa não tem cartão, ela pode gerar milhas de outras formas, às vezes gerar até mais milhas do que uma pessoa que tem um cartão Black. Então, é muito legal, assim. Hoje eu tenho uma cliente que está fazendo mochilão nos Estados Unidos, tá? Para vários estados lá, tá fazendo uma viagem, foi tudo com milhas, comprou as viagens internas com milhas. Vai encontrar uma outra cliente minha lá também, que comprou tudo com milhas, então é bem legal. Olha que legal. Precisando de uma consultoria, sabe? Precisamos conversar sobre isso. Eu sou super interessado em milhas. Recentemente, né, eu soube a diferença entre pontos e milhas, clube de milhas que você paga, mas realmente ela trouxe algo aqui muito diferente, que dá para ter outras formas também de ganhar milhas, não só com o cartão. A minha cabeça é só no cartão. Eu também compro tudo, um pão, até dá vergonha. Nesses dias eu cheguei meu filho queria tava num show e ele queria um pirulito, um negócio assim. Eu falei, bom, quanto que é o pirulito? É R$2. Eu falei, não. R$2. Passa no crédito. Opa, eu nunca tive Aí eu falei, a cerveja, toda a cerveja e o pirulito. Mas o pessoal tem isso. O pessoal tem. Eu nunca tive por causa da minha mãe. A minha mãe era cara de pau mesmo. Eu falei, quanto que deu o pão? R$2. Passa. Crédito. Aí qual crédito? E aí
E eu peguei essa mania da minha mãe. Eu passo tudo eu centralizo no cartão. Um pouco você acha, Aline, que essa relação dos brasileiros com milhas ainda é muito, eu acho que está começando, ainda não é algo tão popular. Mas você acha que tem relação porque o brasileiro não tem uma administração financeira como cultura? Né? Ah, ganha 1.000, gasta 2. É meio que cultural. Ah, ganha 3, gasta 5. Tem um pouco disso, né? Você acha que essa relação está muito atrelada a isso? Porque ainda é um mundo que eu acho que poucas pessoas... Ou você usa cartão de cartão. Ah, eu não posso ter cartão. Ah, eu não posso ter cartão porque eu não sei usar o cartão. Obviamente já está relacionado porque você não tem um controle financeiro. Né? E eu digo isso por experiência da família, de pessoas que eu conheço, próximas. Que falam, como que você não tem um cartão? Ah, porque eu não consigo controlar. Você acha que está muito relacionado a isso? Muito. Porque, assim, o brasileiro conheceu as milhas, essas outras estratégias que eu falo ainda faz, assim, uns 3, 4 anos que elas estão no mercado. Mas ainda são novas comparadas ao cartão e a ganhar milhas com voos, né? Que foi onde tudo começou. Então, assim, o brasileiro, ele tem a visão do cartão como uma continuidade da renda. Então, o que acontece geralmente? Isso de muitas consultorias financeiras que eu fiz. Você recebe o salário lá. Gasta no débito e no Pix. E vai lá. Acabou o dinheiro? Ai, vou pegar o cartão. Não é assim que funciona. Eu, na minha consultoria financeira, eu sempre incentivo o uso do cartão de crédito. Por quê? Com o cartão de crédito, você pode ter um controle melhor dos gastos e o valor que você ganha, você pode deixar guardado até pagar o cartão de crédito. Então, você deixa ali o valor rendendo e vai gastando no cartão de crédito. Chegou a data do vencimento da fatura, pega o valor e paga o cartão de crédito. Ah, eu ganhei, vamos supor, né, 5. Meus gastos fixos são 2. Vou gastar 2 no cartão, né? Eu coloco esse limite no cartão e vou gastando durante o mês. Eu sei que cada semana eu tenho um valor ali para gastar. E até o fechamento da fatura tem que estar em 2 o cartão. Mas não é isso que acontece. Não. Mas não é o que a maioria faz. Porque daí, acaba dividindo muito em Pix, débito, cartão de crédito. E o que eu senti muito também? Nessa transferência de pagar no Pix e no débito para passar no cartão, o primeiro mês que a pessoa centraliza isso, ela fica apavorada. Muito, né? Porque a maioria das pessoas não enxergam o quanto elas gastam. Sim. E o cartão mostra descaradamente. E o cartão mostra. Então, uma pessoa que estava gastando R$200 no cartão de crédito, vamos supor, passa a gastar 2.000, ela entra, ela fala, meu Deus, o dinheiro pode estar guardado. Como assim, mas ela fala né? assim, como que eu vou pagar isso? Por causa dessa visão que o brasileiro tem do cartão de crédito. E o cartão também, por exemplo, o gastos com combustível, né? Eu começo a visualizar no cartão, caraca, se eu estivesse pagando, vou pôr 50 hoje, amanhã eu ponho coloco mais 100 e vou abastecendo. No cartão você vai lá, enche o tanque, depois enche o tanque de novo. Quando você olha, fala, caraca, eu estou gastando tudo isso. Então você consegue realmente visualizar o gasto. E ali de pouquinho em pouquinho, no dinheiro ali, você não vê o gasto. Foi 50... negócio, né? Você pega uma nota de 100, você deixa na carteira e sofre ali, né? Pra gastar, não quer usar a nota de 100. Agora pega e deixa um monte trocado na carteira, vai sair assim. A hora que você trocar aquilo, você já não tem mais, já esqueça, né? Então, é mais essa questão de não enxergar o quanto gasta. Verdade. E quando passa pro cartão, acaba enxergando, fica apavorado, ou faz daquela esquema que eu falei, passa um pouco no débito, um pouco no crédito, acaba que depois não consegue pagar o cartão. Isso vira uma bola de neve. E aí o cartão, nossos juros, é uma coisa absurda. Que não existe. Eu tava olhando, é absurdo. É um negócio de 17% ao mês. Então, não pode atrasar o cartão de crédito. Aí a pessoa atrasa uma vez, ela entra numa bola e ela fala, nunca mais eu vou usar cartão de crédito. Eu sempre falo, a gente pode optar por essa estratégia, mas ele é a tua prioridade de pagamento. Então, assim, tem que ter muito cuidado. É algo que pode te dar muito retorno, mas você tem que ter muito cuidado. O cartão tem benefícios, assim, que a gente desconhece, sabe? Então, a gente pode economizar muito em viagens, até no dia a dia, por causa do cartão de crédito. Você falou sobre viagens, né? Eu acho legal isso.
As milhas só usa para passagens aéreas ou existe outra forma, como por exemplo para locação? Existem outras formas, hotel, isso aí, então ou não? Na verdade, assim, emitir uma passagem com milhas é mais vantajoso do que as outras formas. Entendi. Então, por Não exemplo, compensa, no caso. compensar até às vezes compensa. Eu falo assim, né? É tudo da necessidade. Não vou aqui, não, porque não dá, porque não pode nunca fazer isso. É muito da necessidade do cliente. Então, por exemplo, muitas vezes, assim, eu fui para Miami ano passado. Uma passagem para Miami tá gerando ali em torno de 3, 4 mil reais. Com milhas, se eu pego as milhas que eu gastei nessa passagem, daria uns 1.500 reais. Então, Pagando tipo 70% de milhas e uma parte. não, tudo. Eu paguei Tudo. dentro de Miami, tudo com milhas. Tudo com milhas? Aham, tudo com milhas. Se eu fosse pagar no dinheiro, ia dar muito mais caro do que o valor daquelas milhas. Então, o que acontece muitas vezes? A passagem em milhas, ela fica, mesmo você monetizando essas milhas, ela fica mais em conta. Entendeu? Uhum. Então, Sai mais acaba barato a ficando conta. muito mais vantajoso trocar por passagem. Aline, mas eu tenho milhas, mas eu não quero viajar. Não vou ter uma viagem, não quero viajar de avião, eu quero fazer uma viagem aqui perto, enfim. Dá para trocar por hotel, dá para trocar por aluguel de carro, dá para trocar por seguro viagem, dá para trocar por utensílios também, eletrônicos, enfim. É o menos vantajoso, É o mas menos dá. vantajoso, É, né? mas dá. Dá para trocar por crédito no Uber. Dá pra Isso trocar eu por vi. muita coisa. Gasolina, muita coisa. Muita coisa. Muito. Nossa, e Então- a gente não tem essa percepção. Não. Assim, o que tem que colocar na cabeça é milhas é dinheiro. Então, você tem que ter o cuidado, você tem que saber gerenciar, você tem possibilidades de potencializar ainda mais o teu ganho com milhas. Então, quanto mais estratégias dessa você coloca no dia a dia, mais você consegue usar o seu dinheiro de uma forma inteligente e você acaba vendo mais o teu dinheiro, vendo mais resultado, né? E já pensando em milhas, Aline, qual seria a próxima trip? Você tem alguma ideia? E depois fale um pouquinho dessa experiência aqui com as fotos, eu achei muito legal. Muitas Da, viagens, da né? Tailândia, do Peru, né, que é aqui na América Latina, e muitas vezes nós brasileiros, querem ir para os Estados Unidos, Miami, Londres, enfim, Europa, e esquece que a gente está num continente incrivelmente, né? A própria Argentina, que eu tive também o prazer de conhecer, mas o Peru eu não conheço. Fala um pouquinho dessas duas experiências e, claro, a próxima trip. A próxima internacional que eu tô planejando ainda, até, eu espero ali até outubro, eu quero ir pro deserto do Atacama e pro Salar do Uyuni. É o meu sonho ali. Chile, aqui, É Chile e Bolívia. Bolívia. A gente vai por Santiago mesmo, eu quero conhecer Santiago e tal, mas eu quero ir pro deserto do Atacama, a gente vai pra Bolívia, no Salar do Uyuni, quero fazer essa conexão com o carro, e vai durar ali uma semana e meia. Esse é o foco de viagem internacional. Vai ter algumas nacionais que eu vou fazer, até visitar minha amiga, fazer essas viagens mais pontuais, estou pensando em um congresso também, enfim. Mas a minha meta é essa viagem pro deserto do Atacama, Salar do Uyuni, que eu queria já ter feito ano passado. Não consegui, porque daí deu a louca de eu comprar passagem. Fui pra Miami, fui pra Argentina, fui pra um monte de lugar. Então, meu foco esse ano é essa. Assim, que Com a programação de milhas. tudo, né? Olha, Nem cogito comprar passagem. Tudo eu centralizo até, porque dá bastante benefício também. Né? Antes de falar do Peru, né, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, até por questão dos professores aqui também, você falou sobre milhas, uma dúvida. A questão das milhas, quando você vai comprar a milha, tem algum tipo de surpresinha? Porque eu confesso que eu fui comprar uma passagem aérea com milhas e tava um preço, tipo de milhas, né? Tipo, você vai gastar, sei lá, X milhas por aquela passagem. Por 50 mil milhas, né? Uma internacional. Beleza. Aí eu falei, vou comprar. Tá, vou comprar para... eu tenho 2 filhos, então era uma viagem nacional aqui para Goiás. Falei, tá, vou comprar com as minhas milhas aqui 4 passagens. Daí coloquei, a primeira estava na promoção, estava naquela quantidade de milhas. A segunda e a terceira já não, já tinha que pagar para ir. Ainda assim, eu paguei 500 e 600 reais, 580 e poucos. Falei, bom, para 4 pessoas, esse tanto de milhas aqui, mais 600 reais, 600 reais é barato. Eu olhei, nem de ônibus eu consigo ir para o interior do Paraná com 600 reais. Tá 200 reais a passagem para o interior do Paraná, de ônibus. Eu falei, eu tô indo para 600 para Goiás, e de volta.
Uhum. Então, assim, tá barato? Comprei. Mas existem essas pegadinhas, né? Tem que ter bastante cuidado, assim, porque o que acontece? O que é essas passagens com milhas? A companhia aérea disponibiliza uma porcentagem de assentos na aeronave. Então, não é assim, se todo mundo comprar com milhas, aquela aeronave só vai voar com Não vai. passageiros Voos que compraram com milhas. específicos e Não, vagas. eles disponibilizam, uma porcentagem de assentos. Então, muitas vezes, eles colocam como promoção alguns e outros não. Pode acontecer, Entendi. tá? Já aconteceu comigo de procurar para clientes e daí a primeira tá num valor. Geralmente é difícil de acontecer da segunda tá no valor, mas sempre você vai ter que pagar a passagem com milhas e a taxa de embarque. Isso, com milhas. Eu também não sabia. A taxa de embarque dá para pagar com milhas, mas eu sempre recomendo pagar mesmo. Eu não Para você sabia ter os disso, benefícios e da eu viagem. paguei Com com as cartão. milhas. Falei, nossa, mas vai mais esse tanto de milha aqui. Falei, bom, eu tô com um pouquinho sobrando, vai, né? Não vou gastar com utilizou. dinheiro. Mas geralmente eu não eu não sabia. recomendo, Taxa não. de embarque com milhas também. Eles vão pegando tudo que eles podem. Dá, mas eu geralmente não recomendo. Recomendo pagar a taxa de embarque. Legal, mas boa dica Boa hoje. dica, né? Porque acaba que o valor que eles colocam de milhas acaba sendo mais do que você pagaria pela taxa de embarque. Então, vamos supor, aquelas milhas que a taxa de embarque é R$200, mais o valor daquelas milhas no mercado que você está usando para pagar aquilo é 300. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, está um pouquinho mais caro. Compensaria tu ter pago. Tirando, se você paga com cartão de crédito, você tem vários benefícios para viagem do cartão de crédito. Então, daí compensa mais pagar com o cartão. E volta a ter milhas. Isso, Ele também volta, ainda, de novo... O trecho você pode pagar com milhas, mas você sempre vai ter aquele valor à parte da taxa de embarque. E continuando, Aline, me fale um pouquinho da tua experiência no Peru, né? É um país aqui da América Latina, então muitas vezes a gente quer viajar para fora, Estados Unidos, tal, vai fazer a conversão. Estava conversando com um amigo meu que foi para a Champions League, foi assistir PSG e Barcelona. Ele falou, cara, me arrepiei todo, tal, uma sensação incrível estar lá. Né? Eu vi o Ronaldinho Gaúcho ali e tal, foi agora esses dias. Ele voltou. Eu falei, meio como que foi? Ele falou, cara, é muito legal você ir lá, aí você converte o preço do ingresso, aí você converte a cerveja e fala, caraca, daí ele falou, ele fuma, né? Ele falou, fui comprar uma carteira de cigarro. Nossa. A hora que eu olhei o preço da carteira, Não. ele falou, cara, eu paguei R$120 numa carteira de cigarro. Meu Deus, é muito Eu falei, dinheiro. porque lá é muito caro essas coisas. Ele falou, então assim, na hora eu tô lá, mas e agora pra eu pagar tudo isso? Tem aquele ditado, né? Quem converte não se diverte. Não se diverte, Exato. exatamente. Deixa assim, depois a Na gente Argentina decide. é diferente, mas... Isso. E no Peru, na Argentina, como que é essa parte econômica? E também fala um pouquinho dessas experiências também, que é muito, muito rica, né? Olhando aqui suas fotos. Quando a gente começou a viajar, né? A gente foi para os Estados Unidos, mas logo depois a gente foi para Argentina, Uruguai. Eu voltei para Argentina ano passado de novo. E a gente marcou uma viagem em família para o Peru. É muito mais viável, assim, financeiramente, você viajar para um país da América do Sul. E tem alguns países que são muito diferentes. Assim, o Peru me surpreendeu, assim, de formas... Assim, foi muito legal. Assim, Machu Picchu é um negócio, assim, não dá para explicar. Surreal. É surreal, assim, todo o passeio, desde Lima até Machu Picchu. Então, a gente chegou por Lima, foi para Cusco, e daí tem todo o trajeto até Machu Picchu, né? Então, você pega um trem, você conhece lá a cidade de Cusco, daí chega na cidade perto de Machu Picchu, ali, que é Águas Calientes, daí sobe no Machu Picchu, desce. Então, assim, lá é muito diferente do Brasil. Muito. O estilo da cidade, a estrutura, a cultura, a comida, é tudo muito diferente. Então, para quem, assim, tô começando a viajar, quero começar a entender como é que funciona e tal, eu recomendo muito a América do Sul. Dá para ter, assim, experiências muito legais, surreais, assim. O meu namorado, antes de a gente começar a namorar, ele não tinha viajado para nenhum país. O máximo que ele foi ali foi Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina. Ele falou assim, um dia eu fui tava em 3 países diferentes ao mesmo tempo. E daí a primeira experiência que a gente teve, né, juntos, foi para Argentina. E ele já, nossa, maravilhoso. Outra vida. Adorei, não sei o que, é muito legal. E a Argentina, comparado com os outros países, foi um dos que eu achei mais similar, assim,
com o Brasil, Uhum. em questão de cultura, comida, como que é a vida deles Uhum. lá, né? O Peru, Lima, Cusco, cada cidade é de um jeito diferente, sabe? Aguascalientes é uma cidade pequenininha e tem um rio que passa no meio e a Uhum. maioria das cidades é no meio de montanhas. Sim. Então eu lembro muito da gente pegando o avião para Cusco, descendo assim no aeroporto e era assim montanhas assim muito altas e a cidade fica no meio do negocinho das montanhas, assim, sabe? Daí você vai descendo, descendo. lindo, lindo. As casas são diferentes. Tudo é muito diferente. Ai, Então, que experiência Peru, maravilhosa, né? essa viagem para Machu Picchu, assim, me surpreendeu demais. Foi, assim, a gente estava esperando muito. Assim, vamos para é só Machu Picchu, né? A maioria acha que lá é só Machu Picchu, mas não, é um país muito bonito, muito mesmo. Eu voltaria fácil para lá. Que legal, né? E que lugares tanto você foi? Que você... Essa aqui tem dessa viagem que a gente foi, que a gente fez com 12 pessoas. Foi tudo família. Aham. Então, Olha meu que pai que máximo. organizou. a Esse minha pai. família. Esse pai é demais, hein? Demais. Então, foi tudo família aqui. Daí teve Argentina, Buenos Aires, que eu dei de presente pro meu namorado uma passagem de executiva Olha. para Buenos Que Aires. legal. Acostumei mal. Aham. Agora ele só quer. Agora só quer executiva. Miami, revelei algumas fotos aqui. Daí aqui tem Tailândia, que foi uma viagem que eu fiz na época que eu estava na Austrália. Da Austrália para lá é muito barato. Então, eu fiz Malásia e Tailândia. Nossa. Tailândia. Muito, Que cidades nossa. você foi pra Tailândia? Eu fui para Bangkok. Bangkok. Loucura. Já fica com Cara, aquela indústria americana dos filmes, né? Silvio Bernoncazi. A gente subiu naquele prédio do Silvio Bernoncazi. Subiram? Muito massa. legal. Mas assim, Bangkok é bizarro. É muito diferente, assim. Trânsito insano. Caótico. Nossa, eu lembro que a gente tava saindo do aeroporto, a gente pegou e assim, táxi, assim, aqueles tiozinhos de filme mesmo. Cara, é muito parecido com filme. E, cara, eu lembro que eu segurava, assim, ó, no banco. Falou assim, gente, é agora que a gente vai bater esse carro. E o meu amigo do lado, assim, tipo, com o olho arregalado, assim, meu Deus, será que a gente vai chegar vivo no hostel? Porque ele cortava, assim, não tem seta, não existe sinalização, não existe sinal, não existe nada. Que Tipo, massa, cada um por si, Deus por Cada um todos. por si, faz o que você quiser Tuk-tuk ir. passando na calçada, assim, eu não tive coragem de passear de Não teve? tuk-tuk. A minha amiga foi, ela falou assim, guria do céu, É foi um, muito é um louco. parque de diversão. É tipo uma montanha-russa, assim. Que Foi muito legal. louco. Mas o Bangkok me marcou bastante, assim, até porque, por exemplo, tinha lugares que tem a Koh Sam Road, né? Que é aquela rua famosa do Silvio Bernoncazi, que tem um monte de barzinho. Ali é barzinho, feira de inseto no meio da rua, assim. Ai, você E você? experimentou? A pergunta é que Cara, não consegui. não teve Eu coragem. olhei, porque o que acontece? Geralmente, eu tinha uma facilidade de pegar virose. Tem Né? que tomar muito cuidado. E já, lá né? na Tailândia, o pessoal falou assim, gente, se tá com dúvida, não come. E daí a gente começou a passear ali nas feiras, eu vi muito, tipo, fritura, tipo, o óleo, assim, eles geralmente não trocavam. Então, eu comecei a dar uma olhada ali, eu falei, não vou arriscar muito feira, não. E eu tava com muito medo de pegar algum tipo de Sim, virose, sim. alguma coisa, né? Que você perde um dia ali. Não. Mas Sim, até acaba. pode Perder a virar. viagem, né? Não Nossa. sei como que era o hospital, enfim. Sim. Daí eu falei assim, não vou arriscar um inseto. Mas pra você ter ideia, eles cobravam até pra você tirar foto com o espetinho de inseto. Algum Então, amigo quer seu tirar experimentou? foto? Não, Ninguém experimentou. teve coragem. Ninguém experimentou. Mas o que eles fizeram foi a tatuagem com bambu. Bambu. Aham. Que legal. Essa não. Não tive coragem também. Gente, Eu eu não- que sou corajosa, tem muita coisa lá que eu não consegui fazer, não. Sério? A gente foi nesses templos, assim, mas era um Aham. templo mais... Esse aqui é o central, né, de Bangkok. Esse aqui é o do centro. Então, no meio de Bangkok tem uma quadra só de templo, que é esses aqui. Esse aqui é mais pro interior. E daí, a gente tava passeando ali na Koh Sam Road, na rua, né? E o primeiro dia eu falei assim, gente, não vamos pegar passeio de estranho da rua que ofereçam pra gente. Não vamos pegar, porque a gente não sabe como é que é. E eu dei uma do meu pai agora, né? Eu montei A a viagem para programação, 6 tá. pessoas. Então, eram 3 eu e mais 2 da Austrália, e mais a minha amiga daqui, e mais 2 amigos. E, gente,
assim, aceitar qualquer passeio de rua, não dá. Vamos perguntar no hostel e no hostel a gente reserva. Uhum. O cara foi virar pra ver um negocinho, uma calça. Já né? estavam no passeio. Já tinham fechado o passeio. Pra um templo, assim, que era aquele mercado no Rio, né? Aquele mercado flutuante, que você passa de barco e tem um monte de feirinha na lateral. Uhum. E daí o cara, não, depois eu levo vocês nos templos e tal, não sei o que, não sei o que lá. Já tava fechado. E eu assim, pra eles, obrigada por me escutarem. Mas agora vamos, né? Estamos em 6, pelo menos. A gente tá na maioria, tá tudo certo. Fomos nesse passeio, era mais, tipo, fora de Bangkok, assim. E daí, num desses templos, tinha os budistas e tal. E daí eles falaram assim, a gente faz tatuagem. Daí, 3 amigos meus, nossa, vamos fazer. Eu falei, gente, eles vão escrever em tailandês, vocês não sabem nem o que eles Não sabe nem o que tá escrevendo. escrevendo. Daí começaram, tipo, é um bambu que ele coloca meio tinta e ele vai batendo, tipo, com um negocinho assim. E vai fazendo Pô, e a não tatuagem. sai tatu mesmo. Tatu É mesmo, de tatuagem, verdade. tatuagem. Caraca. Não sai. Raízes. Teve uma amiga minha, teve 2 que fizeram não, foram 4 pessoas. Agora que eu lembrei. 2 nas costas e um fez 2 no braço aqui. Teve um que fez, no outro dia ele já tava, meu Deus, por quê? E eles Por que eu sabem fiz o que eles esse negócio? fizeram? Não faço nem ideia. Eles disseram. Rolê lá, Deve aleatório. estar ali, sou estrangeiro. não sei o que lá. Mas, Ai, tipo, meu na hora falaram, essa aqui que eu quero. Essa aqui E representa não sei era o que lá. escrita ou era... Um desenho. Era Não, escrita? um desenho tailandês desenho mesmo. mesmo. Tipo, Uhum. é Tipo escrita, desses... é escrita, mas representa alguma coisa. Nossa, e daí esse passeio Fácil foi de o enganar. Huawei. Foi bem perrengue esse passeio. Porque Escrito lá, Fácil de fácil foi de um passeio enganar. muito legal, mas foi perrengue. Porque daí, na hora que a gente tava nesse templo, eles foram pra uma salinha fazer assim. E, gente, tipo, sabe aqueles palcos de escola, assim? Sabe? Que tem uma salona e tem um palco de escola. Assim. Era tipo isso, o lugar onde eles estavam fazendo a tatuagem. Sentaram num banquinho, ó, senta aí. Abaixaram e começaram. Com bambu. Martelando as costas. Aí aquela cena é bizarra. Daí, um dos meus amigos pegou e saiu. E eu fui pegar alguma coisa no carro, assim. Quando eu ouvi um amigo meu passando, correndo. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Uma vira-lata começou a atacar ele Cachorro. no meio do templo. E daí ele entrou correndo, se quebrando. E daí a gente saiu, eu saí correndo também. E foi aquele caos e o pessoal, não, então vamos continuar aqui a tatuagem. E eles lá tranquilos. Bom, lá tinha o caramelo, então. Lá tinha. lá tinha. Lá tinha o Aham, caramelo e tinha atacando bastante. ainda os... Gente, mas a Tailândia é bem diferente, assim. Cada cidade é de uma forma diferente. Você perguntou as cidades que eu fui, né? Bangkok, cada lugar é de um jeito, assim. Então, tem a parte dos templos, tem a parte mais agitada, tem a parte mais perigosa, tem, sabe? É bem uma cidade grande. Eu fui pra Chiang Mai, que foi aonde eu fiz o passeio com os elefantes e o Templo Branco. Esse é bem famoso. esse Muito templo. legal. Chiang Mai é mais interior, assim, sabe? Então, é uma cidadezinha bem legal de visitar, só que ela fica mais pra cima da Tailândia. Então, Bangkok fica mais pra baixo, Chiang Mai fica mais pra cima. Daí, eu desci pra Phuket, eu fui pra Phi Phi Island. Tem gente que chama de Essa Phi 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 Island, Phi, outras Phi Phi Island. Fifi, Sei, bem. nunca sei. Fui pra Phi Phi Island, que é o mais famoso, que tá aqui. Que daí foi a que eu tirei foto com a paisagem. Agora perdi a foto. Que é a do Leonardo DiCaprio, Essa não aqui, é? ó. A praia. Que ela tem essa aqui, ó. Do filme, né? Nossa, Isso. Aham. maravilhoso. Que daí tem as ilhas e tal, você faz os passeios de barco. E daí voltei pra Krabi, que é muito linda também, que era essa aqui, que é bem famosa, que tem as pedras e tal. E daí voltei pra Austrália. Mas assim, Uma semana? Se for? Não. fiquei 15 dias 15 na dias. Tailândia. E passei na Malásia, né? Tipo, a Isso eu ia escala... perguntar sobre a Malásia. A escala era na Malásia, mas era 12 horas. Então, 12 horas na ida, 12 horas na volta. Daí, na ida, foi 12 horas de noite. E na volta, foi 12 horas de dia. Ah, Daí, na ida, a gente fez esses 2 prédios, né? Que são bem famosos. E na volta, eu acho que não tem aqui. Eu fiz aquela escadaria colorida, sabe? Que tem na Malásia. Agora eu não esqueci o nome, mas tem um nome específico. É bem famosa, é uma escadaria colorida que tem... ai, que delícia, gente. Muito Nossa, legal. que viagem. Vanuatu? O que Vanuatu. é? Vanuatu? O que é? É do lado da Austrália. Mas é um país?
país? É uma cidade? É uma ilha, país. É uma ilha, um país? É uma Vanuatu e Nova Caledônia. Vanuatu. São duas ilhas, país, Uhum. né? Que elas, nos próximos anos, assim, provavelmente não tem mais. Ah, já estão descendo? É, porque tá começando a subir, O mar? né, o mar. Uhum. Caraca! E é um passeio que tem muito lá da Austrália de cruzeiro. Então eu fiz no ano novo. Ai, que E daí a lindo. gente fechou, o pessoal lá da agência pegou algumas vagas. Uhum. Se eu não me engano, a gente foi em 15. Uhum. E daí fechou os quartos lá do cruzeiro e a gente foi pra Vanuatu e Nova Caledônia, que é esse aqui, ó, terra da tartaruga aqui. Nossa, olha que água Esse maravilhosa, aqui, ó. né? Que foi Uhum. a que a Olha gente. que legal. Esse aqui também é de lá, muito legal. Ele fica bem no litoral, ele sabe, em cima da Nova Zelândia. Uhum. E daí a gente foi de cruzeiro pra lá. Que delícia, gente. Foi Nossa, bem cada diferente viagem também. maravilhosa, né? Cada experiência, Uhum. né? E daí a primeira, né, minha que foi na Europa, em 98, que eu não lembro muito. Só Uhum. lembro de fotos, porque eu era muito pequenininha. Mas essa aqui foi bem legal, porque foi uma das primeiras da família internacional, né? Eu, meu pai e minha mãe. E daí foi a minha avó, né? A sogra do meu pai, e a irmã da sogra. Eu falei, pai, depois dali Nossa. você tá com um lugar garantido no céu. E lá a gente foi em 5 países e cada país era uma moeda diferente. Nossa, Na época, que não trabalhoso. tinha o euro. Uhum. Não tinha Cara, eu. foi o caos. Meu pai quase me perdeu lá. Ele chegou a me perder mesmo nessa praça aqui. Aham. Ele me perdeu 1 hora. Porque a gente Que foi. desesperador. Tava imagina. sozinho. E foi o away. Mas foi tudo certo. Foi uma viagem que eles gostaram bastante. Eu lembro bem pouco, assim. Uhum. Mas por isso, um dos motivos que eu quero voltar pra Europa é isso. Pra conseguir Puta. conhecer, ver se eu consigo lembrar de alguma coisa da viagem, sabe? Aham. É uma viagem que marcou bastante, assim, tanto pra eles quanto pra Onde minha foi? avó. Onde? Foi Europa mesmo. A gente Mas foi pra fizeram 5 países. Ah, 5 é. países. Uhum. Ai, que delícia. 5 Nossa, que moedas mochilão. Que Nossa. mochilão. É, não, em 98 ainda, né? Não tinha Tanta informação, internet, não tecnologia, tinha. era no mapa. É, aham. Era Lá raiz foi do onde- mapa. É, Lá ele falou foi. assim, lá foi onde ele começou a gostar mesmo de viagem. Uhum. Que massa. E a parte do idioma, sempre teve na sua família? Alguém que sabia um pouco mais ou um pouco menos? Como que foi essa Na verdade, a relação? gente vai no embromation. Foi no sempre. improviso É, mesmo. aham. Mas tinha uma base, Olha né? isso. É, a minha mãe sempre estudou inglês, né? Mas o inglês dela é intermediário, no entanto, que eles foram pra lá agora, né? Pra melhorar o inglês, mas também pra ter muita experiência Sim. do intercâmbio. É, mas a gente conseguiu sempre se virar muito bem. Eu sempre estudei desde pequenininha inglês Uhum. e fiz os 2 intercâmbios para melhorar mais ainda. Só que é legal. muito importante. Ir para fora é muito importante ter inglês. Então conte para nós desse perrengue, dessa experiência na Times Square. Então, quando a gente chegou lá na Times Square, a gente não tinha nada praticamente de inglês, então era mais no embromation mesmo, né? No jogar palavras, enfim. E vai depender de cada cultura a recepção. Uhum. Né? Então, o que aconteceu? No Times Square, aquela loucura, né? A gente cria uma informação de onde era uma loja, e daí minha mãe foi numa policial. E lá já falam que o Nova York não é tão receptivo a estrangeiros. Então, pode acontecer, tem países que são extremamente receptivos, Sim. mas outros que não são. A policial, eu lembro assim, ela nem olhou na cara da minha mãe. Ela fez assim, ó. Tipo, por essa questão de, tipo, a minha mãe não sabia inglês, não conseguia se comunicar muito bem, sabe? Aham. Então, esse foi uma coisa que eu lembro, assim, tipo, dos primeiros perrengues por causa, assim, da falta de inglês ali. Eu falei assim, ó, se eu quero mesmo continuar a viajar, eu preciso melhorar o meu inglês, eu preciso ir atrás disso, né? Porque é algo que conta muito, né? Mesmo, por exemplo, na Tailândia, a maioria das pessoas não falavam inglês, mas era a língua mais que a gente conseguia se comunicar mais. Ainda assim era o ponto, né? A Jogar língua. palavras Aham. em inglês, as pessoas entendiam. A pessoa de lá entendia, a pessoa Uhum. daqui Daqui entendia, então a entendia. gente conseguia se comunicar. O inglês é uma língua que você consegue, mesmo jogando as palavras no embromation ali, você consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo. Então, hoje eu vejo a língua mais importante para aprender, assim, Uhum. que é o que você vai conseguir se virar em qualquer lugar. É o inglês. Ah, que bom. É necessário, né? A gente Uhum. sabe que é utilizado em todos os países, mesmo que às vezes alguns países sejam mais restritos ou não tenham, de repente, aquela assim, conheço bem, falo bem, enfim, mas como você falou, às vezes é uma palavrinha que todo mundo já conhece que vai salvar ali, diferente que se você jogar alguma coisa no português,
na Tailândia não vai fazer sentido nenhum, né? Nenhum. Eles Nenhum, não ficam olhando então. assim pra tua cara, né? Mas se você... Mas o inglês entende. O inglês entende. Muito legal. Essa parte do idioma é muito engraçado, né? O pessoal às vezes viaja, brasileiro, né? Brasileiro gosta do... E aí tem o pessoal da Tailândia ou de outro país, e aí você tá falando em português aqui, tá passando francês ou de outro país, e você começa a falar, tá, tipo... E a pessoa não tá entendendo nada do lado, né? Então, essa tiração de sarro, essa zoeira do brasileiro, às vezes falando, brincando, a pessoa, olha lá o chapéu que ela tá usando, não sei o quê. Ou ela não tá entendendo nada do que eu estou falando. Já passei cada perrengue. Sério? Isso é um problema, né? E lá na Austrália, o brasileiro, começava a falar em português alto. Quantas vezes a gente tava falando em português e não sabia que tava falando de um brasileiro? E a E pessoa falando sabia. ali, ó, no ônibus, aí de repente só olha assim, a gente, que cara de Eu tô te brasileiro. entendendo, tá? Eu tô te entendendo. Aí dava aquela disfarçada, mas sempre tem esse tipo de perrengue. Brasileiro tem em todo lugar do mundo, né? Todo. Então, eu fui pra Tailândia. Tinha um grupo de brasileiro que fez uma agência de turismo lá na Tailândia pra fazer os passeios Dos brasileiros. das ilhas. E obviamente que eu fui Com os no brasileiros, barco né? dos brasileiros, porque ficava tocando música brasileira e a gente foi no barco. Olha isso. Atrai também, né? Não, todo Esse lugar. lugar. Gente, eu achei que na Austrália não ia achar. Meu Deus, a minha cidade só tinha brasileiro. Só, assim. Português é a língua. Cara, a gente falava, meu, chuta uma pedra, você é um brasileiro de baixo. Era impressionante. Canadá também achei muita gente lá em Toronto. Então, assim, não dá pra fugir. E até quando você vai fazer intercâmbio, você fica assim, eu vou fugir dos brasileiros. Eu não vou falar com ninguém. Gente, tem algo muito mais forte que isso, que é a saudade de casa. Sempre tem a saudade de casa. Você pode, por exemplo, eu trabalhava num hotel, eu fazia entrega, eu fazia diário na casa de uma australiana. Nesses momentos, eu conseguia treinar o meu inglês. Daí morei também com um casal da Nova Zelândia, uma menina da Alemanha. Nesses momentos, eu treinei o meu inglês. Mas não ter o contato com um brasileiro é algo que pega. Porque tem uma coisa muito maior, que é a tua cultura. Então, quando você tem uma outra pessoa que compartilha do mesmo lugar que você nasceu, da tua cultura, cara, você se sente em casa. Você sente falta disso. O acolhimento, né? Cara, sinto muita falta. E assim, eu tava até conversando com a minha mãe, que ela falou assim, hoje eu entendo a saudade que você tinha na época que você estava na Austrália. É uma saudade diferente. Quando você fica aqui e a outra pessoa vai fazer intercâmbio, você tem saudade da pessoa, por exemplo, hoje eu tenho saudade da minha mãe e do meu pai, mas Você está em casa. eu tô no meu ritmo. Tô na minha rotina, tô na minha casa, tô comendo a comida que eu gosto, tô assistindo o programa que eu gosto, na minha cidade, andando na rua que eu conheço. Agora, quando você tá fora, rua diferente, a comida diferente, rotina diferente. Você quer ligar uma TV, você não consegue, às vezes, entender o que tá passando na TV. O rádio, você não entende o que tá passando no rádio, às vezes, né, quando você chega. Então, ela falou assim, cara, hoje eu sinto... É uma saudade que dói. É boa, porque você sabe, assim, cara, você tá vivendo um monte de coisa nesse período. Você tá evoluindo muito, mas a saudade é diferente. Ela falou, hoje eu sei o que é a tua saudade. A saudade de você sentir, ela dói. E dói. É uma saudade que dói o peito. Então, chega ali, passa dos 6 meses, 7 meses que você tá fora. Nossa, assim, pega muito. Muito. Tanto que depois que a gente comprou a passagem, agora ela só tá assim, eu quero voltar. Eu não vejo a hora de voltar, tô contando, fazendo contagem regressiva. E quando você chega, né, no aeroporto aqui do Brasil e vê, né, o idioma, porque quando você tá fora, o teu ouvido começa a se treinar, né, principalmente o inglês. E aí, de repente, você escuta no meio da multidão alguém falando em português, você, opa, tem brasileiro. Né? E é diferente do português de Portugal, a gente consegue escutar assim de longe. E quando você, né, tá aqui no Brasil, no seu país, e você chega com as pessoas que você convive, senta para comer o famosinho arroz e feijão e bife. Nossa. Foi a primeira coisa que eu falei, o que você quer, né? Ela perguntou, quando você chegar. Eu falei, arroz, feijão e um bife. A minha mãe tem uma churrascaria embaixo lá de casa, e daí minha mãe falou assim, olha, eu quero ver os cachorros, e daí a gente desce e vai no rodízio de churrasco. Já tá programado, já tá programado, a gente vai ali, não quero saber. Não importa o horário que eu chego. E eu lembro muito de chegando em Guarulhos, nas 2 vezes, né? Tanto no Canadá quanto
quando eu voltei da Austrália, eu chegando no YouTube, assim, gente, quero ver uma coxinha. Quero ver uma coxinha. Um pão de queijo, sabe? Quero, daí, você escutando os funcionários do aeroporto falando em português, é uma coisa linda. Você fala assim, gente, ai, que coisa boa. Mas Nada eu lembro, como voltar pra casa, né? Eu lembro muito, assim, um sentimento que eu tenho de quando eu voltei, descendo no aeroporto Afonso Pena. Daí, quando eu comecei a ver Curitiba, assim, e descendo no aeroporto daqui, eu falei, não, agora eu tô na minha casa. Olha que Quando massa. eu vi o aeroporto Afonso Pena, eu falei assim, agora eu cheguei. Porque Guarulhos não é a cidade, né? As duas vezes tá no processo senti... ainda, né? Ainda tem coisas pra fazer ainda, né? Ainda tem outro As duas avião. vezes eu senti a mesma coisa, assim. É um sentimento inexplicável. Só quem realmente viaja falei, nossa, sente, né? Muito gostoso. E as duas, bastante tempo, assim, voltando, né, de avião. E você desce, assim, você fala assim, meu Deus, agora, finalmente eu tô em casa, assim. E é muito diferente. O jeito de viver é muito diferente. É muito legal a experiência, eu recomendo pra todo mundo. E tanto que, se desse oportunidade, eu faria mais vezes. Moraria 1, 2, 3 meses na Europa, enfim, não ficaria mais tanto tempo, porque nem ficar na Austrália, mas ficaria, né? Mas ter um lugar que você quer construir tua vida, que você sabe que é ali que você quer ficar, sabe? Eu falo, eu não serviria pra ter uma vida nômade. Eu gosto de viajar, mas eu tenho a minha casa. Tem a base. Eu quero voltar, O né? meu lugar é aqui em Curitiba, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu sempre lembro dessa sensação. Que legal. Que legal. Aline, quero te agradecer imensamente Eu por que agradeço o compartilhar, né, com a gente tantas experiências diferentes, né, viagens incríveis, né, Argentina, Paraguai, falou um pouquinho do Peru, Tailândia, Austrália, né, que você morou muito tempo lá. Então, te agradecer imensamente por compartilhar toda essa experiência, um pouquinho das milhas, o que para nós também foi muito enriquecedor, né, conhecer um pouquinho desse mundo de milhas e o quanto as milhas têm correlação com você poder viajar mais. Então, as pessoas hoje que querem, né, fazer uma viagem por ano, às vezes 2, buscar realmente entender as milhas, porque faz muita diferença, né, para esse processo cultural, de entender outros países. A gente vê viagem como algo muito inviável, né, por questão de valores, enfim. E com as milhas eu vi que é muito mais tranquilo. Então, nunca na minha vida que eu ia imaginar fazer 6 viagens num ano. Né? Eu fiz 2 internacionais e 4 nacionais. Nunca imaginei isso. E ano passado, eu falei assim, eu lembro que eu marquei todas as viagens, eu falei assim, cara, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consegui cumprir todas, fui bem tranquilo, consegui me organizar bem. Então, fiz isso, fiz 2 intercâmbios, fiz todas as viagens. Tudo foi graças às milhas. Então, é o pessoal entender que tem algumas coisas que a gente precisa aprender para trazer outros benefícios. No meu caso, por exemplo, você precisa aprender a usar o cartão. O cartão não é a única coisa. Tem medo de cartão? Vamos arranjar outras formas, vamos aplicar outras estratégias para você conseguir viajar com milhas. Mas pode trazer muitas experiências que nem você imagina hoje. Com certeza, isso com certeza. Então, muito obrigado mais uma vez, Karina. Só tenho a agradecer, adorei a conversa, saber dos locais maravilhosos todos, fiquei encantada. E também saber das milhas, agora eu vou procurar saber para as próximas viagens, fiquei muito interessada nisso também. Então, muito obrigada, sua participação foi incrível e que a gente ficou muito feliz de ter recebido você hoje. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, eu sempre gosto, ainda mais viagens, eu amo falar de viagens. E uma delícia. Eu amei a experiência. Estou à disposição, hein? Legal. Obrigada. Quero agradecer você também, que gosta de viagens, que curte o nosso canal, que acompanha nossas redes sociais. A NetLing Podcast trabalha com esses conteúdos, trazendo essa diversificação, essas situações engraçadas, perrengues de viagens. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima, meus queridos. Isso aí!